Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje é: em quanto tempo é possível normalizar as taxas de triglicerídeos e colesterol? Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista, especialista em nutrição clínica e atenção primária à saúde, com foco no controle de triglicerídeos e colesterol. E aqui nesse perfil eu ajudo pessoas a normalizarem suas taxas de triglicerídeos e colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. E se esse tipo de assunto te interessa, já segue meu perfil, deixa o seu like para você ter acesso a conteúdos que vão te ajudar nesta jornada. E vamos lá. Primeiro, eu quero esclarecer que triglicerídeos e colesterol são gorduras presentes na corrente sanguínea. Os triglicerídeos, eles são a reserva energética do nosso organismo. E o colesterol é uma substância essencial ao funcionamento normal do organismo. E para iniciar, eu quero começar chamando a sua atenção para este problema, né, que já atinge milhões de pessoas, que é o descontrole, né, das taxas de triglicerídeos e colesterol. Então, hoje já é muito comum a gente escutar as pessoas reclamando, né, que meu colesterol está alto, meu triglicerídeo está alto. A gente tem sempre um amigo, um parente, alguém que fez exames e que essas taxas estão elevadas. E normalmente a gente não percebe o tempo em que essas pessoas estão com esse problema, né? Então, tem pessoas que fazem o diagnóstico e daí 1 ano, 2 anos, volta a fazer os exames e ele se mantém alto. Então, às vezes, não se preocupa com essa questão, né? De manter essas taxas aumentadas. Então, isso é muito comum, as pessoas não perceberem, manter essas taxas e não fazer nada, né? Para que possa estar melhorando, para que possa estar reduzindo, normalizando para a quantidade, né? Os valores de referência para a idade e sexo, né? Então, eu não sei se é uma preocupação sua, né? Se isso te preocupa, estar com as taxas de triglicerídeo e colesterol aumentado. Se isso às vezes faz você perder o sono, se isso faz você observar mais a sua alimentação, ou na hora quando você vai servir o seu prato, a sua alimentação, você sempre fica aquele sinalzinho de alerta que meu triglicerídeo, meu colesterol está aumentado, será que isso vai me ajudar? Será que isso não vai? Né? Então, muitas pessoas acabam pensando dessa forma, acabam sempre se questionando o que pode estar levando ela a esse quadro do aumento de triglicerídeo e do colesterol. E esse tempo, normalmente, que as pessoas faz esse diagnóstico e fica com esse período, né, sem tratamento, mantendo ela alta, normalmente é um tempo mais longo, né? Então, a gente escuta isso, eu já tenho triglicerídeo há muito tempo, eu tenho a vida inteira, meu pai e minha mãe têm, a minha família toda tem, então é comum. Então, as pessoas às vezes até despreocupam com isso, porque é tão normal ver isso ao redor delas que já não chama muito a atenção mais, né? Então, passa o tempo e não se percebe que isso pode ser um agravante, né? Que isso pode trazer problemas para a saúde, que isso pode trazer consequências, mantendo essas taxas de triglicerídeo e colesterol aumentadas, né? Pode correr o risco de ter uma resistência insulínica, de desenvolver o diabetes, de desenvolver obesidade, de sobrepeso, né? Isso são as coisas assim que são mais comuns e também pode acontecer
problemas cardíacos, risco cardíaco por conta da placa, do acúmulo de placa de ateroma, né, nas artérias, que a gente chama de aterosclerose. Pode acontecer o acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose, a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. Isso tudo é decorrente da gente manter essas taxas na nossa corrente sanguínea elevadas por tempo, longos períodos, né, meses, né? Tem pessoas que chegam a ficar anos. E isso deveria ser uma preocupação, né? Mas tem pessoas que não levam isso em consideração, né? Então, quando a pessoa chega a procurar um profissional, um nutricionista, um profissional de saúde para ajudá-los, né, a normalizar essas taxas, elas querem que isso seja assim, no instalar de dedos, né? Que seja rápido, que seja do dia para a noite, para que ela possa se ver livre desse problema. Isso é muito comum a gente escutar isso em consultório. Então, ela não pensa que isso vai ser gradativo, né? Precisa ser gradativo, porque a gente está mexendo com a alimentação, e alimentação é prazer, é bem-estar social, né? É nutrir. Então, a alimentação traz sensações, traz emoções, e isso tudo envolve esta pessoa. Então, não tem como a gente conseguir resolver isso da noite para o dia, né? Ou simplesmente com uma conduta, uma orientação, simplesmente, no consultório, vai lá e faz uma orientação simples e está pronto. Não tem como. A gente precisa mudar algumas coisas na nossa alimentação, na nossa rotina, para que possa alcançar esse objetivo de reduzir, de normalizar estas taxas, né? E quando eu proponho, né, que eu consigo, que eu ajudo pessoas a normalizar o triglicerídeo e o colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas, as pessoas falam assim, nossa, mas é tanto tempo, 7 semanas? Eu vou custar isso tudo? Mas às vezes não percebe o período que ela se encontra com essas taxas aumentadas. E às vezes o período que fez o diagnóstico, que não teve tratamento, que continuou, é muito maior do que o que eu estou propondo, né? Que é de 7 semanas que eu ajudo essas pessoas, que eu consigo levar elas por um caminho que vai conseguir manter essas taxas, né? E as pessoas vão conseguir comer o que gosta. A partir do momento que ela entende o que é necessário para a sua alimentação, ela vai conseguir fazer as suas escolhas e vai conseguir inserir aquilo que ela gosta na sua alimentação para que ela possa continuar uma vida mais normalizada possível, né? Podendo participar de eventos sociais, podendo comer o que gosta, e tem como sim, né? Então, esse período de 7 semanas, que são 49 dias, ele é o suficiente para a gente trabalhar toda essa questão, né, de como estar melhorando a alimentação para que você alcance resultados, né? E é complicado, né? Conseguir entrar isso na mente das pessoas, né? Porque às vezes faz sozinho, né? Então, quando a pessoa procura essas orientações, ou procura de alguma forma ter alguma orientação e tenta sozinho, ela não consegue resolver, ela não consegue se manter, né? Ali naquela rotina, em toda a busca que ela fez, para ela conseguir se manter e chegar ao objetivo dela. E normalmente, quando as pessoas vão sozinho, ela também pode ter esse efeito sanfona, do sobe e desce do triglicerídeo, colesterol, que incomoda, realmente incomoda, né? Eu consigo diminuir. Então, o que eu fiz certo? Ele diminuiu. Agora ele subiu. O que eu estou fazendo de errado? Né? É a primeira coisa que vem na mente, né? Tem alguma coisa que está anormal, que eu preciso melhorar, mas eu não consigo descobrir o que é. Eu consigo diminuir um certo tempo, depois elas voltam a subir, né? Então, todo esse questionamento fica na cabeça, né? E a gente consegue um resultado mais ou menos, né?
E na saúde da gente, a gente não pode ter esse mais ou menos, né? Porque a nossa saúde, ela precisa se manter, precisa de ter um equilíbrio para que o nosso organismo funcione da forma correta para se manter saudável, né? E também temos outras opções, que é quando as pessoas optam por tomar remédio, né? Então, o meu colesterol e o meu triglicerídeo, ele só abaixa quando eu tomo remédio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar a medicação por um tempo que o médico determinou, 1 mês, 2 meses, e aí depois eu paro, porque ele já vai ter diminuído. E aí as pessoas tomam um período de remédio, percebem que as taxas diminuem e depois param. E aí voltam a fazer o exame e o exame continua alto. Por quê? Porque a alimentação continuou no mesmo padrão anterior. Não mudou nada. Ela só inseriu uma medicação que pudesse agir pontualmente. É como a gente toma um remédio para dor, né? Eu tô com dor, eu vou tomar um remédio de dor e ela vai agir naquela dor e a dor vai passar. Se for uma inflamação, se for um outro problema que é maior, a dor vai voltar. Ela pode voltar até mais intensa, porque eu não resolvi o problema. O problema do triglicerídeo e do colesterol aumentado é a alimentação, que eu preciso olhar com carinho, que eu preciso de ter uma atenção maior para que isso possa ser resolvido. Então, tomar um remédio por um período não vai resolver, né? Você pode trazer consequências drásticas à sua saúde com isso, principalmente tomando um período, volta, toma de novo, aquelas pessoas que tomam períodos prolongados, né? Tem pessoas que tomam há anos. Eu tive o diagnóstico de colesterol e o meu médico me passou uma estatina e eu tomo há anos, né? Vocês forem lá no meu feed, vocês vão olhar que existem efeitos colaterais sérios para o uso da medicação, né? Para combater o triglicerídeo e o colesterol. Mas o erro a gente não corrige, que é exatamente a alimentação. Então, em 7 semanas, a gente consegue resolver esse problema. A gente consegue mostrar para as pessoas como que deve ser essa alimentação para conseguir reduzir e manter, não ter esse efeito sanfona de sobe e desce. Então, é um período que é suficiente para isso acontecer. Mas você precisa dar essa oportunidade para você conhecer, né? Tudo isso. Então, eu vou estar colocando para vocês. Toda semana eu vou estar fazendo live, que vocês vão estar conseguindo esses tipos de conteúdo. Então, já deixa o seu like, né? Para que você possa estar ajudando as pessoas, que esse conteúdo direcione as pessoas que também precisam de ouvir, né? Esses conteúdos, esse direcionamento. Nós também temos pessoas que procuram uma fórmula mágica para que reduza a sua taxa de triglicerídeo e colesterol. Eu já escutei muito em consultório. Eu não vou fazer isso aqui, não. Tá complicado, tá um pouquinho mais difícil. Eu não vou fazer, não. Minha vizinha me ensinou que se eu colocar a berinjela dentro da água e tomar essa água durante um tempo, o meu colesterol e o meu triglicerídeo, some tudo. Então, ou, por exemplo, se eu tomar um chá amargoso, um macaé, um boldo, alguma coisa, isso vai ajudar o meu fígado a funcionar melhor e meu triglicerídeo e meu colesterol vai diminuir. Às vezes, por algum motivo, pode até reduzir, gente, mas não se mantém. Não existe fórmula mágica, um alimento que ele vai fazer com que isso transforme, né? O que vai fazer aumentar ou diminuir as suas taxas é exatamente o que você come ou o que você deixa de comer. Existem alimentos que fazem com que essas taxas se elevem. E existem alimentos que ajudam a reduzir. Se eu aumento muito os alimentos que aumentam minha taxa de triglicerídeo e colesterol, eu vou elevar as minhas taxas. Se eu diminuo os alimentos que ajudam a reduzir, eu vou potencializar isso daí. Então, se tiver um equilíbrio, né? Os alimentos que ajudam a reduzir
eu aumentar o consumo desses alimentos e diminuir daqueles que aumentam, eu posso ter um equilíbrio. E aí eu chego a reduzir essas taxas. Às vezes as pessoas conseguem fazer isso de uma forma bem natural, por intuição ou por alguma coisa que ela ouviu dizer ou de alguns profissionais que orientam, né? Então ela consegue seguir, mas às vezes não consegue se manter. Então, essas práticas, né, mágicas, que eu digo assim, esses truquezinhos que normalmente a gente aprende, as pessoas também não conseguem se manter durante um tempo. Faz uma semana, faz 2, 3 dias, depois para. Porque é difícil a gente manter numa rotina, num hábito que não é o nosso, né? Não é uma rotina um alimento que está do meu ambiente, na minha conduta, na minha família, na minha vida. Então, às vezes, você não consegue se manter. Então, eu te pergunto, quanto tempo você acha que seria o suficiente, né, para normalizar o triglicerídeo e o colesterol? Se você está há 6 meses, há 3 meses, há anos, quanto tempo seria o ideal para que você pudesse normalizar? Você consegue mensurar isso? Você consegue perceber essa medida? Porque hoje o ano passa como um piscar de olhos, o mês entra e ele vai embora também e a gente não percebe, né? Então, essas 7 semanas, 49 dias, a gente tem uma rotina que vai fazendo com que você entre num ciclo e te ajude a melhorar tudo isso. É um tempo necessário, né, para adaptação alimentar, para que você possa compreender como que a alimentação vai interferir diretamente nas taxas de gordura no sangue, né? E aí a gente vai colocar para vocês o que deve comer, o que se deve evitar e como fazer todas as compensações para que você possa comer o que você gosta. Então, é possível sim comer aquilo que gosta e manter as taxas normalizadas no sangue de triglicerídeo, de colesterol, de glicemia, desde que seja feito compensações alimentares. E essas técnicas, normalmente, os nutricionistas, alguns conseguem desenvolver melhor, né? Alguns vão seguindo uma linha de estudo que faz com que isso seja mais facilitado, que seja mais direcionado em específico para as taxas de gordura no sangue, tá? Então, o mais importante é a gente conseguir entender como fazer as escolhas dos alimentos para conseguir manter essas taxas normalizado por mais tempo e de acordo com a referência para a sua idade, né? E aí, dando adeus esse sobe e desce, né? Esse efeito sanfona, que normalmente tira a gente do sério, né? Tira a gente do chão, que não é legal. Faça um exame, tá alto. Volta a fazer o exame, tá alto de novo. Fiz tudo o que era necessário, tá alto de novo. Tomei o remédio, diminuiu. Daí, a 2 meses, voltei a fazer o exame, tá alto de novo, né? Então, isso é uma rotina que as pessoas que têm triglicerídeo e colesterol aumentado vivem sempre. Então, é necessário fazer mudanças para que você possa chegar a esse objetivo de manter as taxas reguladas. Isso sem remédio, né? Sem fórmula mágica, trabalhando somente com os alimentos, porque esse é o objeto de trabalho do nutricionista, né? Eu sou nutricionista e trabalho nessa área, então eu vou ajudar vocês com a alimentação, somente com alimentos. Não tem outra forma, né? Então é aquilo que eu como e aquilo que eu deixo de comer. Então hoje já tem muitos estudos que comprovam que o fator principal que eleva o triglicerídeo e o colesterol é a ingestão de alimentos, né? A ingestão errada de alguns alimentos que aumentam essas taxas e a ingestão também errada
daqueles alimentos que ajudam a reduzir. Nós temos antioxidantes, nós temos alimentos que promovem essa ajuda desse combate ao colesterol ruim, né? E o aumento do colesterol bom, ajudando assim a normalizar um pouco mais essas taxas. E por isso que não é do dia para a noite que a gente consegue fazer isso. A gente precisa de ter esse tempo de pelo menos 7 semanas, 49 dias, para que você possa alcançar, para que isso seja uma forma mais digerível, vamos dizer assim, mais fácil de você de ter o entendimento e você colocar em prática, tirando, né, todo esse peso que fica, né? Por conta de não conseguir se alimentar do jeito que gostaria, por conta de não entender o que precisa, o que é necessário fazer em cada momento, né? Então, no momento que, por exemplo, for comer o que você gosta e ele pode subir essas taxas, o que eu preciso fazer para que eu possa compensar e fazer com que essas taxas não se elevem, para que elas fiquem mais normalizadas? Existem técnicas que a gente utiliza para exatamente nesses momentos, dependendo do nutriente daquilo que você gosta. Ah, eu gosto mais de doces, né? Carboidratos, o que eu vou fazer? Ah, eu gosto mais de carnes, e aí o que eu vou fazer? Ah, eu tenho preferências, né? Depende do seu tipo de preferência que a gente vai estar atuando. Também é necessário força de vontade, né? Então, não adianta um simples papel. O nutricionista pode prescrever uma dieta linda, fazer todas as orientações cabíveis, né, que ele estudou, que conseguiu fazer, pode escrever tudo. Mas, se não tiver força de vontade da pessoa que está com as taxas, né, desreguladas, para colocar isso em prática, nada é feito. Então, precisa-se colocar em prática, ter força de vontade para que isso possa acontecer. Do contrário, não passa mais de uma folha de papel. Mais uma orientação que às vezes pode ficar na geladeira, que pode ir para dentro de uma gaveta, que pode, né, ficar em qualquer outro lugar na estante, mas não vai fazer nenhum efeito na sua vida se você não colocar em prática. Não tem outra forma de se fazer isso é colocando em prática as orientações. E também precisa de determinação, né? Então, eu coloco em prática durante uma semana, depois eu acabo indo para um evento social, para um aniversário, e aí eu penso que vai estar aumentada a minha taxa, então vamos chutar logo o pau da barraca, vamos deixar isso para o lado e vamos voltar à rotina toda normalmente do jeito que eu fazia antes, porque eu não consigo. Se não tiver determinação na vida, nada vai para frente, né? Então, a gente precisa de determinar, focar para que possa alcançar esse objetivo. Então, a força de vontade, junto com essa determinação, é que vai fazer mudança na sua rotina alimentar, é que vai trazer para você bem-estar e saúde, né? Então, eu já fiz isso, eu já consegui alcançar esses objetivos com pacientes em consultório, atendendo, né? E eles conseguiam colocar em prática e eles alcançavam esses objetivos e conseguiam manter normalizadas suas taxas, né? Então, foi através de estudos, direcionamentos, estudos direcionados a isso, que hoje eu me tornei uma especialista em trabalhar o triglicerídeo e o colesterol, né? Então, de acordo com o tempo que eu fui atendendo esses pacientes, né, a procura foi aumentando a fila de espera, eu vi triplicar a minha fila de espera de atendimento, né? E hoje eu consigo fazer isso com muita naturalidade, ajudando as pessoas a normalizar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol. Vou citar um exemplo para vocês de uma paciente que ela se chama Elisete, e ela me procurou em consultório que estava com as suas taxas de colesterol, de triglicerídeo e HDL baixo, LDL aumentado, e aí a gente fez todo um direcionamento, né? Então, escuta, o papel do nutricionista dentro do consultório, às vezes é muito escutar, né? Como que era a rotina alimentar, e aí eu consegui perceber alguns erros
E a gente direciona essa pessoa em cima dos erros que elas estavam cometendo, os erros alimentares, né? Mostra para ela qual é a opção que ela tem para que no momento que ela for utilizar determinado alimento, o que ela vai utilizar, quais são as estratégias que ela vai usar, né? Para que essa taxa possa reduzir. E existem também outras estratégias que a gente faz com que aumente o colesterol bom, também fazendo essa compensação para que possa reduzir, né? Sequestrar o colesterol que está circulante e reduzindo essa taxa. Da mesma forma com o triglicerídeo, os alimentos que produzem, né? Que faz com que o triglicerídeo fique livre na corrente sanguínea, e quando ele está livre não tem atividade física, ele acaba virando reserva energética. E como que vira essa reserva energética? Acumulando gordura no nosso tecido adiposo. E aí, normalmente, a gente vê a descompensação do peso. Nessa paciente, ela conseguia manter o peso, mas as taxas dela estavam bem aumentadas. E ela já chegou em consultório dizendo que era um problema familiar, né? Que vinha de família. Então, eu fui orientando, né? E mostrando para ela que, mesmo sendo familiar, existem erros na alimentação que vão proporcionar o aumento dessas taxas. Quando eu consigo equilibrar a alimentação, essas taxas, mesmo sendo com uma resistência, né? Porque quando se tem a hipercolesterolemia familiar, acaba tendo essa resistência em reduzir. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu, dentro dessas 7 semanas, reduzir as taxas de triglicerídeo e de colesterol. E ela consegue, até hoje ela conseguiu manter, ela entendeu, a gente às vezes se encontra na rua, ela agradece, né, e conversa e fala que essa técnica foi realmente o que ajudou ela a chegar e a manter as suas taxas. Então, é possível sim. Não é ao meu ver, não é um tempo longo, né? É menos de 2 meses, né, que a gente trabalha o que a pessoa vive durante anos, às vezes meses, né? Então, para que ela possa ter essa recuperação de uma vida. Porque manter o triglicerídeo e o colesterol alto pode levar a doenças. Mas se eu consigo normalizar, mantendo ele dentro dos valores de referência, eu já tenho os riscos diminuídos à minha saúde. Então, eu já tenho aí um benefício grande, né? Então, eu evito todos os problemas que podem vir em decorrência dessas taxas aumentadas. Então, tem como, né? Eu também preciso fazer a minha parte. Eu preciso dar meus 50%, né? Então, se o nutricionista fez uma orientação, eu consegui seguir, né? 50% fica do profissional, o outro 50% fica da pessoa que colocou em prática. Então, precisamos cumprir cada um com o seu papel, para que essas taxas possam estar normalizando, né, e chegando aos níveis normais. Então, eu gostaria de pedir a vocês que, se fez sentido, né, o que a gente conversou hoje, que eu partilhei com vocês, que vocês possam compartilhar com mais pessoas, marcar um amigo, né? Tem muita gente que precisa de estar ouvindo esse tipo de conteúdo para que possa ajudá-los, para que possa direcionar, para que eles possam entender um caminho que é possível, sim, normalizar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Tem como. Então, eu estou me propondo a ajudar para que vocês possam alcançar esse objetivo, ok? Então, eu sou grata por você estar aqui hoje, por você ter assistido esse vídeo. Agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes no YouTube, no Instagram, né? E que vocês possam estar aí seguindo o perfil, né? Deixando o seu like no vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Então, muito obrigada. E na quinta-feira teremos novo conteúdo, né? Às 9 horas da noite. Eu conto com a presença de vocês e chamei mais um para estar aqui presente. Fiquem todos com Deus e tenhamos todos um bom descanso e uma boa noite.